Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesse início de inverno e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana do nosso programa Sim para a Literatura, vamos compartilhar um pacote saboroso de experiências de leitura nesse universo da literatura. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. E para nos acompanhar nesse universo de degustações literárias, na entrevista desta semana, nossa convidada é a Divani Rosa. Professora, contadora de histórias, com residência em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, a Divani está se tornando uma das lideranças mais ativas do movimento literário e cultural que acontece no Espírito Santo. Membro da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores de Serra do Espírito Santo e da Academia de Letras de Vila Velha, além de fundadora e coordenadora do projeto Coletivo Diversidade Literária, recentemente, a Divani tomou posse como membro da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Quanta honraria! O papel das academias de letras é contribuir, para a cultura, para a educação, para a ciência, para as artes, para a literatura. É muito amplo isso, Então, assim, como é que é feito isso? É feito com a academia. Defendendo, a língua portuguesa e seus usos da norma culta, É feito fomentando literatura, conforme a gente estava conversando aqui, Não só no seu próprio espaço, mas para além do seu espaço, incentivando o hábito de ler e de escrever para todos, E também é feito com estímulo à produção do próprio acadêmico, e não só a produção, mas publicações também. Também a gente pode pensar na questão de que é um espaço que valoriza a cultura, de maneira geral, as manifestações culturais todas. É seguindo juntos, na companhia de Divani Rosa, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, quem consegue cultivar o hábito de ler todos os dias pode facilmente observar que ocorrem melhoras na concentração, aumento da criatividade, ampliação do vocabulário, melhor desenvolvimento da escrita, memória mais ativa e muito mais.
Mas para isso é importante criar rotinas de leitura. Então vamos para a nossa dica de leitura desta edição. Pessoas vieram me pedir dicas de como começar um hábito de leitura e eu decidi gravar aqui para vocês algumas das minhas dicas. É claro que tem muito mais coisa aí, mas eu posso dizer o que deu certo para mim. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar aí é crie um horário para você ler. Eu leio em qualquer horário, mas eu acho que quem está começando a ler agora e não está conseguindo ter o hábito de leitura, é bom especificar um horário. Então, naquele horário, você sabe que você vai ler. E pode ser qualquer horário aí, de acordo com a sua rotina, é claro. Ah, se você tem um tempinho ali de manhã, uma meia hora, não precisa ser muita coisa também, né? Você vai começar devagar. Que seja à noite, mas que seja um horário que você sabe que você vai conseguir cumprir. Porque não adianta de nada você colocar de manhã, mas de manhã você acorda e às vezes não dá, porque é aquela correria. Então especifique um horário que você sabe que você vai ter para ler. Ah, que seja depois do almoço, que seja à tarde, que seja qualquer horário que você definir para sua rotina. Você pode especificar também a quantidade de leitura. Por exemplo, antes de dormir você vai ler 5 páginas. Ou antes de dormir eu vou ler 10 páginas. Que seja, sabe? Faça aí o seu cronograma de acordo com o que você dá conta de cumprir. Outra coisa é comece devagar. Não adianta de nada também você falar, vou ler 2 horas seguidas, sendo que você não tem o costume de ler, você não dá conta, vai ficar cansativo, você não vai aproveitar nada daquela leitura. Ou, eu vou ler um livro por semana e você sabe que não dá conta, né? Você pode ir aos poucos se desafiando, aumentando essa sua quantidade aí, mas de início comece devagar, não se cobre tanto, vá aos poucos pegando, né, aquele hábito de leitura, incorporando aquele hábito, e aí você vai ver que com o tempo as coisas vão deslanchar. É isso aí, pessoal. Como disse a nossa convidada, é importante você estabelecer uma rotina de leitura todos os dias. Comece devagar, leia aos poucos, mas leia todos os dias, de segunda a domingo, e você vai perceber logo esse prazeroso universo da leitura trazendo e proporcionando seus benefícios para você. E na nossa coluna Dica de Livro, quero compartilhar com vocês a leitura desse livraço, Americaná, que trata de identidade negra e foi escrito pela escritora e ativista nigeriana Chimamanda Ngozi, que é referência mundial na luta contra o racismo. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná, eu ganhei num Amigo Oculto. E a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me sentia ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava, era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. Olha, pessoal, no nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, professor Pereira, que nós temos no YouTube, nós disponibilizamos para vocês resenhas e dicas de leitura de livros de literatura da melhor qualidade. Acessem lá, aproveitem a oportunidade de degustar esse maravilhoso universo da literatura. Aproveita e faça a inscrição no nosso canal. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura dessa edição, eu quero compartilhar com vocês a experiência, de uma iniciativa muito bacana de um cara chamado Tiago. Ele viaja o Brasil inteiro com uma mochila de livros, com caixas de livros, para incentivar as pessoas a ler mais. Literatura na veia. Um jovem alagoano que não gostava de ler, agora leva a leitura para crianças de cidades do interior do Nordeste. Ele criou o projeto Mochileiro pela Educação, que já distribuiu mais de 10 mil livros em 9 anos de caminhada.
Quem vê Tiago rodeado de crianças distribuindo sorrisos, não imagina o peso que ele carrega nas costas. Eu não conheci meu pai, cresci sem a presença dele, sou filho de mãe solteira, mãe solo, como a gente chama hoje. E isso lá para mim era uma questão muito das pessoas olharem para mim e sempre olhar com um olhar de desdém. Aos 33 anos, atravessa o Brasil com outro peso nas costas, o da mochila, recheada de livros. Mas nem sempre ele foi tão próximo das letras. Eu estava um belo dia sentado no pátio da escola, né? Eu tinha acabado de ser chamado a atenção mais uma vez. E aí um professor, ele me deu a incumbência de ser monitor da biblioteca. Eu não gostava muito de ler, na verdade. Eu, na verdade, nunca tinha lido um livro completo. A oportunidade de uma vida passava pelas palavras eternizadas no papel. Filho de mãe analfabeta, neto de avó analfabeta, Tiago encontrou a si mesmo nas jornadas dos outros, para depois fazer dos livros capítulo decisivo na própria história. Graças aos livros, ele fez faculdade, virou carteiro para pagar o curso e bancar doações do projeto Mochileiro da Educação. Caiu na estrada, de mochila nas costas. Quanto maior for a distância de uma escola a uma biblioteca, maior é a vontade de Tiago de chegar até lá. Quando eu me formei, eu disse, eu vou devolver para a educação tudo que ela fez pela minha vida, mas eu quero que seja de forma itinerante. Em 9 anos, de escola em escola, doou mais de 10 mil livros em 79 cidades de 10 estados. O número de crianças que transformaram suas vidas com a história dele é incalculável. Estamos aqui no ambiente da biblioteca, né, onde é a minha segunda casa, e porventura, desde pequena, eu gostei de ler, me identifico com a leitura e é onde eu posso ter imaginação e cativar meus sonhos. Outros mochileiros já se juntaram à causa. A convite de empresas ou por pura vocação, agora ensinam alunos de escolas públicas a usar tecnologia para contar as próprias histórias e chegar ainda mais longe. O final feliz do Mochileiro da Educação é o Era Uma Vez, que inicia a narrativa de tantas outras crianças do Nordeste do país. Pessoal, essa iniciativa do jovem Tiago, como nós vimos na matéria, mostra como o contato com a leitura pode despertar nas pessoas um interesse por esse encantador universo da literatura e também gerar novas expectativas positivas e novos projetos de vida. Literatura de qualidade, direto na veia. É seguindo juntos e degustando novas experiências de leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. O papel das academias de letras é contribuir, né, para a cultura, para a educação, para a ciência, para as artes, para a literatura. É muito amplo isso, né? Então, assim, como é que é feito isso? É feito com a academia, defendendo, né, a língua portuguesa e seus usos da norma culta, né? É feito fomentando literatura, conforme a gente estava conversando aqui, né? Não só no seu próprio espaço, mas para além do seu espaço, incentivando o hábito de ler e de escrever para todos, né? Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a Divani Rosa. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu recebo com muito prazer, no estúdio da Rede Sim Televisão, aqui em Ares, pela segunda vez, a Divani Rosa. A Divani tornou-se uma liderança importante no movimento cultural e literário que acontece no Espírito Santo, professora, contadora de história, e agora nos honra com a participação nessa edição para falar da posse que ela tomou. Ela assumiu agora a vaga da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, uma das academias mais respeitadas e mais reconhecidas do Espírito Santo e do Brasil. Que prazer ter você aqui, a Divani Rosa. Agora,
muito chique, né? Que alegria que você estava nas comemorações lá quando você tomou posse. Muito. O que você tem para dizer pra gente? Pereira, eu estava... Que alegria que você estava, né? Isto. Boa tarde, né, a todos. Eu estava muito feliz mesmo. Acho que qualquer um via, assim, que eu estava em êxtase. Porque, né, entrar para a academia feminina, né, é maravilhoso, porque é um espaço das mulheres, né? Então, você precisa ocupar esse espaço enquanto mulher escritora que você é. Então, assim, eu estava realmente muito feliz mesmo. Mais feliz agora por fazer parte e me colocar, assim, à disposição, né, da instituição para futuras produções. Pessoal, a gente vai falar, né, dessa nova experiência da Advani, super merecida. Tem acompanhado, a Advani já esteve com a gente aqui o ano passado, né? Nós fomos na escola da rede pública, em 2 escolas da rede pública municipal, contadora de história maravilhosa, tem um boom na cabeça da criançada lá, foi muito legal. E também já participou aqui do programa Sim para a Literatura. Ela veio alinhada pelo nosso projeto Prazer da Leitura e também já conversou aqui com a gente numa entrevista do nosso programa sobre a sua experiência como contadora de histórias. Ô Advani, você já participava de outras academias. Fala um pouquinho dessa experiência, que é a Academia de Vila Velha, né, que é dirigida lá pelo nosso parceirão Horácio Xavier, e a academia lá dos Trovadores, né, que é da Serra, que do Clério, dirigida pelo Clério Borges. Isso. Como é que estava essa experiência para você, essa participação nas academias, que fez você chegar na Academia Feminina Espírito Santense de Letras? Isso. Então, eu primeiro fiz parte da Academia dos Poetas Trovadores, né? A CLAPT CTC. Isso. Cujo fundador é o Clério Borges e é o atual presidente. E lá... Que é sediada no município de Serra. De Serra, sediada em Serra. Lá é uma academia que faz muitos eventos, muitos. E eu gosto dos eventos, eu gosto de participar dos eventos, Pereira. Então, assim, eu participei de vários eventos, tomei gosto e fui aprendendo com o Clério a ser uma ativista em prol da cultura. Eu sei. E aí me deu o desejo, então, já que eu participava daquela academia, de fazer parte da academia do meu município. De Vila Velha. De Vila Velha. Onde você mora. Que é onde eu moro. E aí abriu, para minha sorte, né? Abriu o processo seletivo e eu fui lá, me inscrevi e fui selecionada. Tem quantos anos que você está na academia de Vila Velha? Recente. Recente? Foi o ano passado. Passado. Eu me lembro do processo seletivo, sim. Isso. Eu me lembro. Mas de lá para cá... O Horácio divulgou nas redes sociais. Divulgou, foi amplamente divulgado. E é uma delícia participar dessa academia de Vila Velha. A academia é extremamente acolhedora. Então, assim, todos que entram se sentem lá muito à vontade. A vontade para produzir, a vontade para trabalhar, a vontade para estar. É uma casa, né? Então, é uma delícia estar lá. E agora... participei também de um processo seletivo para membro da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Só para clarear para o nosso telespectador, Advani, a Academia de Trovadores e Poetas, ela desenvolve ações na Serra, no município de Serra, mas desenvolve ações também em outros municípios. Isso. A Academia de Vila Velha, a atividade dela é mais concentrada na própria academia, que tem o sarau lá todo último domingo do mês, não é isso? É para a gente clarear bem para o nosso telespectador. A CLAPT CTC, ela desenvolve várias ações, inclusive um congresso que é nacional. Em julho agora, próximo mês, tem esse congresso, então... Quem quiser participar, né? Olha, muito bacana. Escritores de todo o Brasil participam. A Academia de Vila Velha, ela faz diversas ações também, mas é mais ali mesmo no âmbito de Vila Velha. Exatamente. Então tem saraus poéticos, tem videoconferências, a academia leva os acadêmicos, as escolas para fazer trabalho com as crianças, né? Sobre a literatura. A gente vai às faculdades, enfim, não fica restrito lá dentro do espaço da academia. A gente leva a literatura para fora, para além dos muros
lá da academia, mas mais concentrado em Vila Velha. Nós vamos falar daqui a pouco, até para situar nosso telespectador, Adivani, do projeto de vocês, do Sarau, né, que vocês têm feito. Você agora, o último fim de semana, né, do dia 17, 16, 17, você estava lá em Marechal Floriano, não foi isso? Foi. E para falar na parte final da sua participação agora na academia feminina. Isso. Mas eu queria tocar em dois assuntos. De que maneira que esse prazer seu pelo contato com os livros, a professora, educadora e contadora de histórias que você é, de que maneira que tudo isso influenciou na educação da sua filha, que se formou no curso de Direito e que foi aprovada na prova da ordem recentemente, que você comemorou tanto lá nas redes sociais. E de seus filhos, como é que está funcionando isso? Verdade. Assim, essencial, né? Porque a gente não se separa, né? A mãe da contadora, da escritora, enfim, né? Da mulher. É um pacote único. Então, com certeza, essas minhas habilidades, esse meu gosto, influenciaram assim, muito na questão da escolha, né? Dos filhos, porque a oferta de livros, a construção de hábito de leitura, né? Que a gente faz com os filhos, foi essencial para isso. E assim, é um orgulho muito grande, né? Ver meus filhos aí formados e a minha filha mais recentemente, que é a mais nova. A né? mais nova? É. Tá. Passando na prova da Seus OAB. outros filhos, qual a formação deles? Um é engenheiro técnico e o outro é engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental. Você comentou sobre isso quando você esteve aqui com seu esposo. Isso. Manda lembranças para ele em nome do nosso programa Simpara Literatura. Ele não pôde vir dessa vez, né? Não pôde. Ô Adivani, fala um pouco do sarau que vocês têm feito. Esteve em Linhares aqui recentemente, não foi? Em abril? Foi. Vocês fizeram uma atividade na Câmara Municipal, ali no espaço da Câmara. Como é que funciona esse projeto? Como é que é a participação das pessoas? Como é que tem acontecido, assim, de forma breve, para a gente dar um espaço maior para o assunto Academia Espírito Santense, a feminina. Tá bom. Então, os saraus, eles acontecem a cada 2 meses e é itinerante. A ideia é levar o sarau para diversos locais do Espírito Santo. E aí a gente já trouxe para cá, você até esteve conosco, Estive né? lá, exatamente. Agradeço, obrigada. E já aconteceu em São José do Calçado e sábado, dia 17, aconteceu em Marechal, que foi fantástica a experiência, assim como aqui e em São José do Calçado. Como é que funciona a participação das pessoas? Vocês mandam um convite antes? Tem um grupo de apoio naquele município para receber vocês? Como é que funciona o sarau? Então, quando eu disse que eu era ativista, né, eu organizei um grupo de escritores. Então, eu tenho um grupo com 60 escritores e aí é esse grupo que eu levo para as cidades, né, promovendo esse sarau. E nesse grupo tem gente de todo lugar, do Espírito Santo. Então, a Giovana Schneider, que é desse nosso coletivo, é moradora em Marechal, ela organiza de lá e eu organizo de cá, o sarau. Então, quando eu chego lá, tá tudo organizado por nós. E assim, lá eu tive a sorte da Academia de Letras se envolver muito, a presidente participou, o sarau foi uma lindeza, né? Muitos talentos jovens locais, eu fiquei assim, emocionada, encantada. Estimular essa nova geração ao contato com esse universo belíssimo da literatura é importante por quê, Adivani? Nossa, é importante demais, né? Primeiro pela questão pessoal, né? Trazer a possibilidade de realização pessoal para esses jovens, né? Por uma questão social também, né? De dar uma opção que é de qualidade, né, para esses jovens, porque senão, né, acabam se envolvendo com opções que não são tão interessantes. Então, eu creio que a literatura, ela cumpre muito bem, a cultura, essa função social, né, de ocupar o tempo dos nossos jovens. E eu vi lá, assim, jovens cantores, escritores, jovens declamando com entusiasmo. Então, é isso, eu acho que a gente precisa disseminar cultura, disseminar literatura entre todas as faixas etárias.
Você está falando uma coisa interessante aí, parece que você adivinhou a próxima pergunta, né? Que eu iria fazer. Por que é importante nós aproximarmos o livro das pessoas de todas as gerações e qual o efetivo papel que a Academia de Letras deve cumprir nesse movimento, Advani? Isso. Todas as academias. O livro, ele é muito importante, né, enquanto instrumento de não só de lazer, mas de transformação social. Então, devido a essa importância tão grande do livro, da leitura, a gente precisa, sim, propiciar essa aproximação entre o leitor e o instrumento. E as academias têm um papel, assim, fundamental nisso, e é claro esse objetivo para as academias, para nós acadêmicos, isso é muito claro que a gente tem essa função. Então a gente vai até as escolas, até as praças, até as bibliotecas, levar para lá o livro, a literatura, a cultura, e também a gente abre as portas das academias para receber essa galerinha toda lá dentro do espaço. É uma lindeza ver. Recentemente a Academia de Vila Velha recebeu o pessoal do EJA. E foi Educação lindo. de Jovens e Adultos. Educação, né? De Jovens e Adultos. E foi lindo, assim, ver aquele espaço que comporta umas 50 pessoas, mais ou menos, lotado de jovens e de senhoras e senhores, né? Então, assim, foi muito lindo. E eles assistiram compenetrados, com atenção, e participaram com perguntas. Então, assim, é muito bonito ver isto. E eu creio que a gente não pode fugir desse nosso papel, porque ele é muito sério e é necessário. Ô, Advani, depois de toda a comemoração, né, a gente percebeu essa alegria em você e em outras pessoas também que participaram lá dessa posse. Como é que é a sensação hoje de participar da academia mais importante do Espírito Santo, que agrega, né, mulheres? Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Como é que está sendo para você essa experiência? Essa grandeza de participar de um grupo tão seleto, mas que está, segundo você, com esse pensamento de aproximar as atividades da academia, que eu costumo dizer com muito respeito do cidadão comum, das pessoas que realmente precisam de ter acesso aos livros. Isso. Por gentileza, Advani. Então, estou me sentindo realizada, porque assim, a academia já faz isso, né? Não é a minha entrada que está gerando isso, né? Mas eu fico muito feliz de entrar num espaço onde já tem essa prática. Você já percebe esse exercício de boa vontade. Né? E eu estou muito realizada, porque lá tem espaço para conversar sobre as questões específicas da mulher, né? As dificuldades, os preconceitos, né? E tudo que marcam a vida de uma mulher, né? Que a gente sabe que não é fácil ser mulher num país tão machista. Exatamente. Né? E violento, né? E violento. Então, eu estou me sentindo muito realizada. Eu fui muito bem acolhida lá. E eu estou lá agora para somar. Eu vou colaborar com muito gosto com as produções e o fazer daquela academia, né? Que agora é minha academia. E eu estou muito feliz. Advani, parabéns por esse espaço conquistado, né? Eu acho que você representa muito bem a mulher, né? A fazedora de cultura aqui do Espírito Santo, e por extensão representa a mulher brasileira. A gente fala que você você mostra a sua inquietude com a sua atitude, né? Que bacana conhecer você até agora, compartilhar alguns momentos juntos, e seja bem-vindo ao nosso programa Sim para a Literatura. Você sabe que o portão aqui vai estar aberto sempre. Obrigada, Pereira. Eu agradeço, sou sempre muito bem recebida aqui por você, sua equipe. Me sinto muito à vontade. E que bom, né, que eu posso contribuir de alguma forma aqui com você, nesse espaço que é tão importante para a nossa cultura, a nossa literatura. É isso aí. Obrigada. Encurtando distâncias, através desse maravilhoso contato com os livros, que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Leia o que for possível, mas leia todos os dias, leia um pouco por dia, crie o hábito, e que esse hábito se torne uma alavanca. Se você ler 20 minutos por dia, tão
tão pequeno esse esforço. Você terá ao longo de uma semana lido muitas páginas. Ao longo de um mês você terá criado um hábito. E no final de um ano, 20 minutos por dia, sem pular nenhum dia, no horário que for mais conveniente para você, você terá feito uma revolução mental. Sua visão de mundo vai ter mudado. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.